Mari, pra você, quem marcou mais a música pop? Madonna, Lady Gaga? E qual foi o primeiro disco que você viu da Madonna? É bullying, né? É bullying. Olha só. Não querendo tirar com a sua cara. Por eu não vou escolher porque eu não consigo. Porque eu gosto muito das duas. Mas eu sou muito Little Monster, assim. Amo a Lady Gaga. Mas a primeira vez que eu vi a Madonna foi Hollywood. E aí, quando eu vi a Madonna e falei… Quem é essa mulher? Assim, sabe, que você vê e fala… Caraca, isso é Madonna. Foi em Hang Up. Que já era o Confessions 2005. Que ela já tava voltando, ela já tava buscando referências da disco. Do Disco Music. Tá. Esse é o podcast É Tudo Isso Mesmo, da Veja São Paulo. Eu sou Juliane Moretti. E eu sou a Mari Rosário. E o tema de hoje, a gente vai ficar na música pop, no mundo pop. E para conversar com a gente, escolhemos aqui o Arthur Fitzgibbon. Fitzgibbon, mas muito obrigado pelo convite. Fitzgibbon, a gente tem que aprender esse nome até o final do episódio. Eu fiquei repetindo Fitzgibbon. Me chama de Arthur que tá tudo ok. Que bom. Ele é o presidente aqui no Brasil da One RPM, distribuidora de música em streaming. Além disso, ele trabalhou em quase todas as gravadoras do país desde os anos 90. É muita história, é muito… percepção da música no mundo e aqui no Brasil, né? Eu já paro até de contar o que eu fiz, o que eu passei, que o pessoal começa a falar que eu sou mentiroso. Mas a gente tem um pouco de história pra contar, um monte de coisa, de história de música pop, ainda mais de cantoras, esse tipo de coisa. E muitas mídias, né? E muitas mídias. Uma evolução, né? Eu comecei no cassete, passei pelo vinil, vi a revolução do CD, depois veio a pirataria. Antes do digital, teve a pirataria, teve a pirataria do cassete. E por tudo isso, a gente aprende que as músicas, elas continuam sendo consumidas e cada vez mais. O que muda é só um formato de entrega. E aí, então, vamos… Uma curiosidade ali de como você participou observou todo esse tempo da música. O que você hoje classifica como… Ou o que você considera hoje o cenário pop? O que você, na sua visão, o que é a música pop hoje? Então, tem duas referências ao que a gente pode chamar de pop. Você tem o pop teen, que é aquela coisa bem Backstreet Boys, Spice Girls, ou seja, que a molecadinha de 12, 15 anos descoladas gostam. E você tem o pop, que é extremamente popular. Então você pode ter artistas que falem com uma camada muito grande da população sem ter aquele elemento do pop que a gente conheceu como uma Madonna, por exemplo. Você falou, que você falou agora sobre Backstreet Boys e Spice Girls, a galera jovem tá ouvindo isso, porque isso era na minha adolescência. Da minha pré-adolescência. Eu já não ouvi, né? Quer dizer, eu ouvi depois, porque meu irmão é mais velho, ele é da geração da Ju. E aí eu ouvi Backstreet Boys, Spice Girls, Shakira, por influências… Dele, da minha família. Não, mas ainda faz parte da geração atual de música. Então, tanto que se você for olhar, existem referências, por exemplo, de Spice Girls na nova série da Amazon, The Boys. Os caras passam 5 minutos falando sobre o que são as Spice Girls. A gente teve a Melanie C agora passando por São Paulo e trouxe uma multidão de gente. Ela ainda é uma formadora de opinião, ela ainda é uma cantora pop, mesmo que os Beatles separados ali, sabe, com Spice Girls, mas elas ainda continuam falando para uma massa muito grande. E isso a gente pode também seguir pelo exemplo que você também deu sobre a Madonna. A Madonna foi um marco na música. Ela é um marco, vamos corrigir. A Madonna, ela quebra sempre barreiras. Eu acho que a Madonna, ela é tão prioritária na música como a música em si. Porque ela não é só uma cantora. Ela quebra paradigmas de construção de caráter, construção de público, geração de consumo. Então, se a gente for olhar Madonna, ela se reinventa de tantos em tantos períodos. Então a gente teve a época lá de menininha pop dos anos 80, a Sex Bombs Shell lá nos anos 90, essa regravação de disco, de eletrônica, ela trouxe no 2000, e agora ela envelhecendo com muita classe, mas ainda sendo um ícone da música pop, né? Então, e é isso, parece que o novo paradigma que a Madonna vai quebrar é o da idade, né? Porque assim que ela lança o Madame X, começam a surgir comentários na internet de eu não quero ver uma pessoa da idade da minha avó dançando assim em cima de uma mesa. E aí isso chocou as pessoas, porque como você pode ter um pensamento desse em relação a
tamanho do talento da Madonna, né? Mas ela vai enfrentar essa questão de idade por muito tempo ainda. Eu acho que não vai ser assim, não, beleza. Ela pode continuar fazendo música pop. Eu acho que cada vez que ela lançar um disco daqui pra frente, a pergunta da idade vai sempre voltar, né? E eu acho que o álbum que ela lançou, assim, no próprio título, ela já impõe isso, Madame X. Ou seja, Madame já é uma referência pra uma pessoa um pouco mais velha. E X é exatamente isso. Eu posso ser o que eu quiser. Eu não tenho um rótulo. Se eu quiser, posso subir em cima da mesa e fazer o meu showzinho particular aqui, tá tudo certo. Eu posso dar pirueta, eu posso cantar sobre o que eu quiser e a idade é só um detalhe. E é o que ela sempre fez toda vez que ela se reinventava. Se eu quiser fazer a Bombshell, eu vou ser a Bombshell. Se eu quiser ser a música eletrônica, eu vou ser a música eletrônica. Eu vou ser a música eletrônica. Eu vou ser a garota do cowboy, do redneck. Tipo, eu vou entrar no hip hop. Eu vou fazer tudo que eu quiser. Inquestionável. Mas a Madonna ainda é a Madonna pra quem tem 15 anos? Eu tenho 15 anos e eu tô descobrindo o que é música agora, assim. Porque é quando você começa a caçar suas próprias referências, né? Mais na adolescência. Ela ainda vem com essa força pra mercado de… Ela ainda fala com as pessoas de 15 anos. Isso que é o mais doido do mundo. Você vê o público que consome, seja nos analíticos de YouTube, de streaming, de Spotify, você vê que tem molecada de 15 anos assumindo a Madonna. Não é à toa que ela lançou um álbum agora com participações especiais como a Anitta. Ela fala já com esse público. E a gente estava até conversando um pouco fora do ar aqui, exatamente, que quem que fez mais uso dessa participação? A Anitta ou a Madonna? Eu acredito realmente que a Anitta ganhou muito com a Anitta. Desculpa, a Madonna ganhou muito com a Anitta ali participando. Então, é bom pra Anitta? É ótimo. Mas a Anitta tá falando com o público que já diferente agora. Entendeu? A Madonna falou, não, vou pegar já essa moleca de 15 anos que já sabe quem eu sou, mas eu vou falar a língua deles agora. Porque pode ser uma referência meio turva também pra esse pessoal, né? Porque você pega os últimos discos da Madonna, tudo bem, Confessions é um baita discão, é incrível. Eu gosto muito, porque foi meu disco de descoberta, tenho carinho. Mas a Madonna do Like a Prayer é um universo distante já. E não dá pra dizer que é datado. Mas ele é muito ligado àquela época, né? Não sei se soa antigo. Quando você fala dos jovens ouvindo, ou que ouve ainda hoje Madonna, hoje é um material novo ou um material tipo Like a Virgin, ou pra molecada de 15 anos é um material novo. É um material novo. É um material novo. Então eles estão entrando e aprendendo a consumir. Então eles vão ser impactados, vão falar, meu Deus, quem é essa mulher? E na hora que ele jogar no Google ou qualquer outra coisa, ele vai ver a carreira, porque a Madonna foi pioneira em quebrar todos esses paradigmas. Ela continua sendo pioneira, ou seja, ela pode fazer isso. E aí você falou que ele vai ver o que ela fez antes, e aí vai cair assim, o que a Lady Gaga fez, porque veio depois da Madonna, ou que até Britney Spears fez, porque veio depois da Madonna, porque a Lady Gaga veio. Eu tô pegando no… É um ciclo virtuoso, é um ciclo virtuoso isso aí. E por que a Lady Gaga veio… Fala. Gente, não, mas é isso, assim. A Lady Gaga, ela é a Madonna crua, né? Ela vai… Quer dizer, agora ela tem um Oscar, ela tem o Grammy, ela chegou… Enfim, esse ano foi o ano da Lady Gaga. Mas eu acho que ela se separa depois, né? Não sei se é tão parecido assim. Ela sempre vai ser referenciada com a Madonna. Não tem como. Você sempre vai buscar um produto referenciado. Anterior. Não importa o que ela faça diferente, ela faz muita coisa diferente. Mas numa linha de marketing tradicional de produto, ela tá seguindo a mesma escola que a Madonna fez. A Madonna fez tudo isso que parou, né? Mas a Lady Gaga fez tudo que a Madonna já tinha feito antes. Então, mas eu me pergunto o que é o futuro da Lady Gaga, né? Porque agora, enfim, é oscarizada, não dá pra falar de downgrade ali. Mas o Art Pop, que foi um disco dela que ela postava muito, não rolou tanto. Aí ela volta com Joanne, que não tem nada a ver com o que ela tava fazendo antes. Maravilhoso. E aí ela se joga como atriz de cinema. E aí eu me pergunto o que vai acontecer. Se ela vai aparecer num tapete vermelho vestida de carne de novo. Se ela vai… E é um problema que a Madonna aparentemente não tem. Porque toda vez que tem um disco novo, toda vez que ela aparece, é uma discussão, um debate novo. Certo? Das referências, enfim. Não sei, tô perguntando, tipo, a Madonna… Você é muito team Madonna, né? A Madonna não enfrenta talvez ela enfrenta esse problema, ela também tem esse mesmo problema, o que esperar próximo da Madonna. Mas ela consegue fazer com sucesso. Ela consegue trazer com sucesso. E aí eu pergunto outra também pra você, assim, então, se a Madonna serve como parâmetro ali…
que precisa de um outro artista acontecer ou fazer para que a Madonna não seja mais uma referência? Não tem como você quebrar isso, porque ela foi a primeira. Assim, teve outros casos ali, mas no tamanho ela foi a primeira. Mas se a gente for olhar, sempre tem alguma coisa que choca ou ofende alguma outra pessoa. Então mudam-se as gerações, mas o conceito ele se mantém. Se a pessoa for esperta o suficiente de descobrir como que eu choco essa pessoa. Às vezes eu vou chocar a pessoa vestindo um vestido de carne, por exemplo. Às vezes eu vou chocar a pessoa virando atriz. A própria Madonna fez isso em 87 com Who's That Girl? Ela seguiu esse caminho. Oh, meu Deus, a Lady Gaga também fez isso. E vai ter outros artistas que vão fazer isso. Ou seja, eu vou chocar um público novo. Eu vou quebrar o jeito dessa pessoa pensar que me conhece. Isso os artistas sempre fizeram e sempre vão continuar fazendo. A gente tem casos aqui no próprio Brasil de um monte de artistas pop que fizeram isso. A própria Cássia Eller, ela quebrou esses paradigmas aqui no Brasil. Elis Regina fez isso. Assim, guardadas as devidas proporções, Vanessa Camargo faz isso. Ela pôde se reinventar. Então a Vanessa, ela é uma artista pop teen. Veio, estourou, depois ela caminhou um pouco pro sertanejo, depois foi pro eletrônico, caminhou no sertanejo e agora ela tá voltando às raízes com um EP novo. Que vai conversar de novo com esse público, mas vai chocar de novo todo mundo. Ou seja, essas pessoas, elas sempre querem se reinventar. Elas descobriram que ficar na mesma não é um bom negócio. É verdade. E a Vanessa é sempre essa coisa. Quando a gente vai falar de Vanessa Camargo, você tem que jogar no Google pra ver em que momento da carreira ela tá. Porque é uma coisa… não, eu vou pôr o Camargo. Não, vou tirar. Vou fazer esse tipo de música, etc. Ela flerta com tanta coisa… que é uma personalidade que consegue estar tanto dependendo do momento da carreira, tanto numa playlist do lado da Shakira, do lado da, enfim, de Beyoncé, pensando em pop, né? E tanto numa playlist de sertanejo, que é essa mudança tão… Que só artistas realmente que são grandes, que têm uma identidade musical própria pode fazer isso. Não é fácil conseguir esse status, mas quando o artista consegue, ele quebra barreiras, muda o jeito das pessoas pensarem, mas ele continua com a mesma reputação. Ele só acrescenta ali. É difícil ele dar passo pra trás com essa coisa. Tem que ter talento nesse caso, né? Tipo, pra você conseguir fazer. Requisito 1, talento. Mas pensando no nosso cenário, acho que a Gaga já dá pra falar que ela botou os 2 pés na história do pop e não sai mais. Ela já tem um lugar muito bem definido. Mas quem fica dessa nova geração? Que já é pós-Gaga, porque a Gaga já tem aí uma década de carreira, né? Ela já não é mais a nova geração, ela já é estabelecida. Graças ao digital isso mudou por completo, porque em 2008, 2009 era um tipo de consumo no digital. Hoje você tem, sei lá, as plataformas de streaming recebendo 40 mil músicas novas todos os dias. Então, é brigar por um lugar ao sol, assim, a tapa. Então, não tem espaço para todo mundo. Então, como é que o digital achou espaço? O ciclo de vida útil hoje de uma música dentro digital são 8 dias. Ou seja, em 8 dias você tem que contar para todo mundo ao que você veio, as pessoas têm que abraçar e fazer com que a sua música ande. Se não acontecer ali, você já tem que começar a preparar alguma outra coisa. Porque é tão rápido, é um volume tão grande de coisa, que você precisa impactar no máximo possível para que em uma semana você já tenha um pouco de resultado ali. Então vai aparecer algumas pessoas, que comecem a obedecer essa velocidade do digital. Então, mesmo na época da Lady Gaga, quando ela chegou, o álbum era uma coisa extremamente importante, o conceito de álbum. Então a gente tá falando de uma coisa pop, de uma Joanne. Agora, você vem com singles. Você lança um single, deu certo, repete a fórmula. Deu errado, muda o jogo. Vamos quebrar o ritmo disso aqui e vamos fazer uma outra coisa. Vamos fazer uma música, sei lá, um metal. Vamos fazer um rock, vamos fazer um axé, um frevo, um instrumental. Mas a pessoa tem que fazer isso. Mas por causa disso pode ser tão difícil a gente ter uma nova Madonna, por exemplo? Não, acho que vai ser cada vez mais fácil, Ju. Vai ser cada vez mais fácil. Porque a gente vai começar a encontrar cada vez pessoas tentando buscar um pouquinho da audiência, da atenção da audiência. Então não é só com a música. A música é prioritária, o talento é prioritário, todos nós concordamos aqui. Só que ela precisa fazer alguma coisa. E cada dia vai se inventar uma coisa nova. Então, eu inventei que eu vou fazer isso aqui.
Só que na semana que vem não vai ter mais um impacto. Você vai ter que pensar na frente desse tipo de coisa. Você vai entregar X, agora eu vou ter que entregar X mais Y. Por isso que os influencers digitais, eles vão começar a dar as pitadas e os temperos nesses novos artistas pop. A gente vai começar a ver artista pop vindo do mundo do influencer digital. Então me parece que o novo artista pop, ele vai ter que... É o cara que mata no peito, cabeceia, joga pro gol, agarra, faz tudo. Não dá pra ser o cara que é bom em voz e violão. Ele vai ter que ser um showman. Na verdade, isso já existe há algum tempo. Então, você tinha que ter o talento artístico ali, você tinha que ter uma equipe muito bem bacana junto, você tinha que ter um investimento financeiro junto e ainda torcer pra você ter a sorte, ou a fé, ou Deus, o que fosse, tá ali junto e falar, agora é a tua vez, meu filho, vai. Isso continua existindo, só que de uma maneira um pouco mais firme e rápida. Mesmo na época, sei lá, dos Beatles, já existia esse tipo de estrutura. Você tem que ter esses três: equipe, financeiro e talento. E aí você tem a chance de poder dar certo. A Lady Gaga teve tudo isso, a Madonna teve tudo isso. A gente sabe de todas essas histórias. O próximo artista pop, que vai ter 260 milhões de plays, vai ter isso aí também. Mas aí financeiramente ficou mais barato você conseguir se lançar dessa forma? Ficou mais prático, na verdade. Prático. Então, assim, você joga na rede, faz seu trabalho de influenciador e você já tem a resposta em 2 dias, se a música foi bem aceita ou não. Então, tem um negócio no digital que chama skip rate, que você vê a taxa de em quanto tempo a pessoa pula para a próxima faixa. Então, menos que 30 segundos é ruim. Então, se você tá ouvindo música no streaming e pulou no 20º segundo, putz, é um mau negócio. Agora, se eu pulei no primeiro minuto com 32 segundos, ficou 1 minuto e 32 segundos ouvindo música. Então, estamos bem aprovados. Isso é o que tá mandando hoje em falar, esse artista vai estourar, esse artista não vai estourar. O algoritmo das plataformas. E aí você vê também a música, sei lá, onde a música fica ruim também. Será? Dá pra ver isso, assim, onde a queda da música, vou botar uma coisa diferente aqui. Se não rola, a galera passa. A gente teve um caso similar, que a gente não pode dar nome aos bois. Mas que naquele ponto da música, essa artista falava de uma maneira um pouco mais pesada ali. Porque tem esse negócio do proibidão em alguns gêneros musicais. E nesse trecho, que era 1 minuto e 20 da música, ela perdia 50% da audiência. Porque falava uma coisa que era... quebrava paradigmas demais. E aí o público fugiu disso. Então... você pode... É uma moeda de 2 caras ali. É aquilo, né? Derruba os muros, mas não derruba a casa. Vai de pouquinho ali. Mas dessa forma, que eu tava vendo algumas pesquisas até de 2014, 2015, falando que a música pop tem ficado muito parecidas. As músicas têm ficado muito parecidas umas com as outras, né? Então, essa forma de a gente analisar a música, isso aqui deu certo, vamos repetir. Esse 1 minuto deu certo, vamos repetir para a próxima e a gente vai repetir os 3 minutos iguais. Isso acaba... Não é uma boa perspectiva para a música. Então, aí a gente tem que lembrar que a música, ela é um negócio também. Então, existem pessoas muito inteligentes, muito bacanas de marketing, de analítico, que ficam estudando essas coisas e falam: olha, meu filho, põe esse negócio no videoclipe que a gente vai segurar a atenção por mais 20% das pessoas. Vamos recuperar a audiência. Olha, essa que ele fez, copia. Nos anos 90 teve muito isso, porque funcionou a fórmula das boy bands, das girl bands. Então, beleza. Quem compõe? É aquele sueco lá que compôs pra todo mundo. Então, encomenda 28 obras pra ele. E o cara vira uma fabriquinha de hit. E vai lançando. Produziu com quem? Com fulano. Gravou onde? Com ciclano. Que capa que fez? Que videoclipe? Que coreografia? Então, a gente vê muito isso nos anos 90, porque foi um modelo de negócio implantado ali. E, de novo, a música é a arte. Só que ela é uma arte comercializável. Se isso dá dinheiro, então vamos copiar o negócio. Isso era visto daquele jeito, ainda é visto de hoje. Como vou empacotar esse produto e vender? Claro que teve muita coisa boa. Mas teve muita coisa que só fez um hit por um mês, depois se pirulitou daqui.
E como é que faz? Se quebrar esse ritmo, essa fórmula, talvez não seria ali um jeito de mostrar, tipo, uma nova revolução pra música, tipo, pra música pop? Não. Então, eu acho que essa revolução, ela não acontece intencional. Ou seja, não somos nós, executivos da música, nem o pessoal de imprensa, nem ninguém que vai controlar essa revolução. Ela acontece espontaneamente. Eu falo que é uma tsunami. Então, quando o público resolve abraçar uma coisa nova, ele vai abraçar sozinho, não importa o que a gente faça. A gente vê gerações de consumo mudar de gênero assim muito rápido. A gente teve a explosão do funk no Brasil. Agora a gente tem a explosão do trap no Brasil. Mas o sertanejo está sempre ali, então... Quem é que manda falar, agora vamos consumir trap? Pô, tem tanta coisa legal de trap rolando, tem um lance de poesia acústica, assim como tem um monte de coisa bacana no funk rolando, o funk empoderado. Agora a gente tem a Miss Rebeca, que tá vindo, ela é uma artista pop incrível, que vai acontecer. Tem a Nanda, que tá vindo agora também. Então você tem essas coisas que ninguém na indústria tem o controle. A gente meio que guia a manada de elefante, mas se o elefante resolver andar pro outro lado, ele vai caminhar aí sozinho. É uma tsunami, né? Quando vocês percebem, já tá todo mundo ouvindo coisas parecidas e procurando essa referência. É por isso que é tão importante o trabalho de A&R em qualquer empresa de música, como a gente tem na ONRPM. A gente tem os nossos olheiros, a gente tenta descobrir um cara que fala... Puta, esse cara é incrível e pelo estudo que a gente fez de comportamento do consumidor, essa música vai estar bombada daqui a 3 meses, 6 meses. Isso dá pra saber. Você consegue falar assim pra gente daqui 3 meses o que você acha que vai estar bombando? Olha, a gente tá apostando demais nesse lance do trap. Muito, já faz mais de ano que a gente trabalhou e começou a investir. A gente fechou muita gente que tá vindo com hit. Essas pessoas são muito rápidas de lançar coisa. Lança 1, 2, 3 músicas por mês, faz videoclipe, faz o processo de coreografia. E ela começa a conversar até de uma forma mais suave do que até o próprio funk conversava. Então ele fala com você... Por exemplo, o trap hoje fala de amor. Tem um outro movimento que eu tô adorando e a gente tá assinando todo mundo que aparece lá, que é o movimento de sede, que é uma MPB misturada com o trap, só que um pouco entristecida ali. Ele fala realmente, sabe, dos dilemas e divagações que o adolescente tá sentindo hoje. Então, é porque eu ia falar sobre Billie Eilish, porque eu também tinha lido assim, que a música pop tá ficando um pouco mais triste, um pouco mais, não lenta, mas um pouco mais devagar, assim, um pouco mais melancólica, talvez. A Taylor Swift voltou pra tristeza no último single, né? Lover. Depois da era Reputation, Poderosa, até a Taylor Swift já tá mais triste, já né? mais tristezinha, assim. Isso é uma tendência. Então, da música pop tá ficando mais... Só que essa tendência, ela nunca acontece do dia pra noite. Ela sempre vai dando sinais que vai acontecer alguma coisa. Como é que a gente identificou isso? A gente identificou por um selo lá em Recife, que eles têm um canal de YouTube e eles iam subindo uns vídeos de voz e violão dos artistas. Você via que era realmente... conteúdos falando, nossa, que tristeza, cara. Mas a molecada lançava um vídeo 3, 4 milhões em uma semana. Aí você fala, ué, o que está acontecendo? Aí a gente começa a ver shows lotando com molecada de 200, 300 pessoas e esgotando o ingresso em um dia. Ou seja, são pequenos sinais que a gente que trabalha com música, e o pessoal de A&R, tem que identificar antes de todo mundo. Essas são as vantagens competitivas de cada empresa de música. Então... essa é uma tendência do que vai acontecer na música. E pensando no que a gente achou que ia ser uma grande tendência, e às vezes eu tenho a impressão que não é tudo isso, que é as latinidades, os ritmos latinos. Teve a explosão do Despacito, teve a Anitta flertando, mais do que flertando, né? Os últimos 3 lançamentos da Anitta são nesse sentido, que não é nem um reggaeton exatamente, mas é o ritmo latino. A Rosalía, que tá bombando fora, e aí aqui no Brasil é meio, quem é essa menina? Não aconteceu, então, o flerte latino. Na verdade, ele aconteceu e acontece por um desejo dos próprios artistas. O artista, ele quer fazer sucesso fora do Brasil, ele quer conquistar o mundo. Agora, é muito difícil a barreira linguística. Então, assim, você tem realmente 2 casos de música brasileira que explodiram no mundo, foram hits globais. Com Garota de Ipanema, de Tom Jobim, e Aí Se Eu Te Pego, no Michel Teló. Tirando esses 2 exemplos, assim, é muito difícil. Mesmo a
própria música latina com o Despacito explodiu legal, mesmo com 45 milhões de latinos nos Estados Unidos. Então, o digital hoje ele manda porque você tem remunerações diferentes nos países melhores desenvolvidos em digital. Então, se você é uma artista brasileira que faz uma música latina, umas colaborações latinas e foca no mercado latino e americano, a remuneração pelo mesmo número de plays ela é muito maior. Então, isso explica, às vezes, alguns artistas brasileiros que querem entrar no mercado americano. O mesmo play lá nos Estados Unidos, ele chega a valer até 17 vezes mais. Então, se você tem 1 milhão de plays no Brasil e ganha X dinheiro, 1 milhão de plays nos Estados Unidos pode ganhar 17 vezes esse dinheiro. Então, é também uma questão de mercado e de negócio, não é só uma questão artística. É isso que eu falo, não é essa questão da fama, por, tipo, às vezes nem é tão famoso lá, mas o play dele lá tá valendo mais do que aqui. Exato, essa explosão latina que está aí acontecendo, ela tem muito a ver com a parte de negócio. Só que o artista quer abraçar o mundo, ele quer levar a sua música quer ter mais fãs, esse tipo de coisa que a gente entende e faz uso desse tipo de coisa. É muito difícil você estourar um artista latino no Brasil e vice-versa. Agora, se você também não fizer colaboração nenhuma, não vai acontecer. Então, dentro da ONPM, a gente tem o Creators Lab, que é comandado pelo Ian Bueno. A responsabilidade dele é pegar um artista brasileiro, identificar algum outro artista latino nos nossos escritórios e fazer uma colaboração. Porque se eu tenho um artista brasileiro com 100 mil fãs e um artista latino com 100 mil fãs e faço uma colaboração, eu crio um novo artista com 200 mil fãs. Então eu posso aumentar a base de um artista utilizando o outro artista. Nossa, eu acabei de dar uma aula de negócio aqui. Eu tô aqui anotando, assim, então eu tenho que começar a gravar. Não, mas tudo quer ver, vamos usar um raciocínio lógico. Tem um artista brasileiro e um artista mexicano. No México, isso pode ser lançado como artista mexicano featuring artista brasileiro. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar a base de fãs mexicanos para apresentar o artista brasileiro, ou seja, uma portinha de entrada, mas pela frente. Essa mesma música vai ser lançada no Brasil de um jeito diferente, que é o artista brasileiro featuring artista mexicano. Então esse artista brasileiro vai abrir a base de fãs dele, uma portinha da frente também, e eles vão fazer essa troca. Porque é muito caro você entrar sozinho num país e tentar convencer o público. Se você vai com alguém, você tem esse toma lá da cá e, como diz o ditado, uma mão lava a outra. Mas isso fica muito mais centrado no público latino. Isso não funcionaria para o eixo, tipo, Estados Unidos, Europa, Inglaterra, assim, tipo... Então, isso tá muito mais comum com o público latino por causa de identidade musical. Tá. É muito mais fácil nós brasileiros nos identificarmos com a música colombiana, latina mesmo, do que o americano se identificar com música brasileira. Porque quando o americano fala de música brasileira, ele vai lembrar de samba e bossa nova, na grande maioria das vezes. Então você tem que ter um pouco de ligação criativa ali. A língua, infelizmente, é uma barreira enorme para o americano aqui. E vira e mexe, o inglês aqui no Brasil também não é um negócio tão forte. Sendo que 90% de tudo que é consumido no Brasil é em português. Tô falando de 90% do que é consumido no Brasil é em português. O brasileiro gosta de cantar em português. Gosta de música brasileira, para tipo... Exato, ele gosta de falar português. Música brasileira, aí você tem 3 horas de discussão aqui, né? Do que você fala, né? Madonna com a Anitta foi uma boa jogada aqui. Tá certo, a Madonna acertou tudo, ícone sem defeitos. Não, se você for ver a Cardi B, ela fez vários posts cantando e dançando Kevin ou Chris. Então, a música brasileira, ela tá entrando, mas ela ainda é muito pontual nos outros lugares. A Madonna postou Kevinho com os filhos dela também, dando um passeio em Portugal. E ela tá cantando e os filhos cantando junto. Não, no show do Post Malone, no Lollapalooza, que já é o Post Malone, quando entrou o Kevin O'Chris lá, eu nunca vi, aquilo foi abaixo. Pô, então posso contar um negócio de bastidores? Isso foi muito divertido. O Kevin O'Chris, ele é distribuído pela ONRPM e foi um convite do Post Malone. Ele queria ter o Kevin O'Chris ali. E a empresária, que é a Camila Fialho, oi Camila, ela teve que intervir para explicar o tamanho do que era o negócio e recuperar as bases da música do Kevin, porque ele
explodiu muito rápido. Ele não tinha as bases muito bem organizadas para poder fazer um show do tamanho do Lollapalooza. As bases são… Exato. A base é a batida da música. E a equipe teve que explicar quem é o Post Malone e a importância do negócio ali. E deu muito certo. O Kevin entendeu na hora, falou, cara, esse cara é incrível, a gente tem que fazer uma colaboração. E aconteceu o show. Tanto que se você vê na transmissão, você vê o Djonga na primeira fila, todo muqueado ali, mascarado, porque ele não queria perder esse tipo de coisa. Então, tá muito, muito rápido e as pessoas ainda estão aprendendo como lidar com isso. E o que a gente exporta? Porque a gente falou de Se Eu Te Pego, de Garota de Ipanema, que a gente vê que foram coisas que realmente marcaram ali cada uma no seu quadrado, né? Mas o que é a música brasileira pra fora agora? A grande é a Anitta, tudo bem, mas existe um corpo, a música brasileira é assim. Putz, todo mundo hoje quer exportar a música brasileira, hoje é prioridade, mas o funk tá muito forte fora do Brasil. A gente tem o MC Kevinho, que teve mais de literalmente bilhão de plays nas plataformas de streaming, principalmente na Europa. Então a batida do funk lá fora tá funcionando muito bem. Artistas de funk estão indo para a Europa, para os Estados Unidos e estão fazendo turnês lotadas ali. E em parcerias com J Balvin, DJ Snake, por aí vai. A Mari, você foi recentemente pro Lollapalooza no Chile. Você ficou impressionada com o Kevinho? Eu vi o Kevinho no palco Perry lotado, as pessoas cantando, dançando, sabendo o que ele tava fazendo. E ele não veio pra cá, né? Não veio. Então era uma atração aqui. Era uma atração de lá. E quando eu fui pegar minha pulseira, porque antes você pega pulseira, enfim, pega… A moça que tava na minha frente era chilena. Ela, você é brasileira? O que você veio ver? Eu falei, eu vim ver o Lenny Kravitz. Ela, eu quero ver o Kevinho. Começou a cantar a música do Kevinho. Eu fiquei, o que tá acontecendo? A gente sabia que isso ia acontecer, porque quando a gente distribuiu o MC Kevinho através da Condzilla, que também é distribuído pela gente. A gente viu um sucesso extraordinário vindo da Colômbia. Aí, nosso escritório na Colômbia falou… Quem é MC Kevinho? E tava explodido lá e tocando em rádio de uma forma completamente orgânica, na Colômbia. E eu tô falando assim, não é uma rádio. Teve uma onda que veio e assolou. Então você tem o tempo de repercussão da música no mundo e ele vai acontecer naturalmente. Os números que existem de funk, vamos falar, sei lá, de Livinho, de Kevinho, de um monte de gente, vai acontecendo por ondas. E isso vai assolar fora do Brasil. Então o funk é quem mais tem força fora do Brasil hoje. A gente tem. E no mundo, assim, que você falou do trap, eu acho que penso o trap mais aqui no Brasil e tal. Mas fora, o que você vê, assim, de futuro de música pop? Como é que você identifica não, mas como é que você analisa o que pode… Eu acho que a música pop, ela fala já diferente para um público diferente. Não é à toa que a gente tem essa explosão do K-pop global, assim. Eles têm as academias de K-pop e fazem muito bem feito e tá funcionando isso. Ou seja, tá vindo uma nova geração de consumo de molecada querendo consumir essas coisas. Então, quando a gente vê um artista, às vezes até um pouco mais de pop, que usa até um pouquinho de rock, de base instrumental ali, do que só dançar, só cantar, isso vai acontecer com cada vez mais frequência. E isso vai vir provavelmente da Ásia pra cá. Então isso é uma onda, o K-pop é uma onda, tipo, veio e vai ficar por um tempo. Não mesmo deve. Eles dando as férias, o BTS lá, dando as férias pra eles por um tempo indeterminado, vai… E se você for ver, existem ações locais já acontecendo de K-pop no Brasil. Sim. Então tem muito grupo de K-pop que vai fazer uma ação lá na Avenida Paulista de domingo, como a gente já viu várias, e você fala, não, mas tem 30 mil pessoas daqui, da onde brotou essa turma de um artista que a gente nunca ouviu falar? E aí você vai ver, o artista é brasileiro, mas é formado via modelo K-pop. Eu tava passeando com uma amiga de fora pela Paulista, de fora de Floripa, na Paulista, e aí tinha uma aglomeração de pessoas, ela falou, mas o que é isso? Eu falei, ou é Pokémon Go ou é K-pop. Era K-pop. Porque eles se unem ali, ficam dançando, etc. É uma movimentação que eu não lembro de ter visto para outro fenômeno pop recente. De se reunir pra dançar e tal. Acho que deve ter tido com Backstreet Boys, Spice Girls, e essa coisa da coreografia voltou… E se a gente for ver, não é nada diferente do que aconteceu nos anos 80, 90, 2000, 2010. O que a gente tá vivendo é a molecada se organizando, se comunicando cada vez mais forte, mais intenso. Então, obrigado redes sociais que fazem isso de uma forma espetacular. Então, em um dia, você literalmente consegue explodir um artista e colocar ele em trend em qualquer coisa. Você falou assim, que isso vem de 80, 90, mas não teve um momento em que a música pop teve ali seu declínio,
declínio, acabou perdendo um pouco do espaço? Ou não? Você não... Eu sinto que... Eu acho que talvez um pouco nos anos 80, talvez, por causa dessa onda do rock. Vamos falar de Brasil, tá? Do rock brasileiro, que foi muito forte nos anos 80. Então você teve RPM, você teve Engenheiros, Legião Urbana, Paralamas, que deu aquela massacradinha nessa música pop teen que a gente tá falando aqui. Mas tem inúmeros casos. Pô, a gente teve Dominó, a gente teve Ciclone, a gente teve mais um monte de coisa que falava... Gengis Khan, que falava com essa turminha, mas ele foi um pouco mais massacrado, um pouco mais regionalizado, mas depois abraçou e explodiu de novo. Foi. É que eu fiquei pensando... Kelly Key. E hoje a gente tem bons exemplos da música pop nacional aqui, né? Tipo, Ana Vitória, que esgota qualquer show que anuncia. Tá em turnê internacional, né? Vitor Clay também, que foi Os românticos. O pop ama agora no Brasil, é isso? O pop brasileiro é o pop do amor, é o Então, romance. essa é uma coisa que a gente viu lá e eu posso falar. O amor, ele tá cada vez... O romance tá cada vez mais presente nas letras. Então, era uma coisa que fazia um tempo que isso não acontecia. Era música de duplo sentido, safadez, tipo de coisa. Mas a gente tem visto, por exemplo, a gente analisa muito o top 100 das plataformas digitais. Cada vez mais a presença do romance e do amor no tema da música, e de uma forma bonita até, ela tem sido presente. Isso em todos os gêneros musicais, mas principalmente no que fala para essa molecada de 12 a 15 anos hoje em dia. Você falou isso, eu lembrei do rap, né? Que tá super romântico. O rap fala de amor. Você fala de amor, eu nunca tinha visto isso. De amor. Antes, o rap era uma coisa muito mais de comunidade, falar sobre os problemas sociais, mas hoje o cara do rap, ele fala do amor que ele sente pela companheira dele. Sim, eu fiquei impressionada. Põe até violão no rap hoje, que isso é maravilhoso. Eu fiquei impressionada. Em clima de coração, contente, entendeu? Eu vou ter que ser a pessoa que fala que tá na hora do nosso quadro, estamos chegando perto do fim do programa. A gente tem um quadro de indicações, o É Tudo Isso Sim. E a gente normalmente indica coisas bacanas pra ouvir, pra ler, normalmente relacionado com o tema do programa, né, Ju? Nem sempre, mas a gente se esforça. A gente se esforça pra que tenha a ver. E na verdade, eu vou fazer a primeira só indicação, porque foi um assunto que eu queria ter conversado com você, com o Arthur, e eu não consegui, que é a Billie Eilish. Eu preciso também treinar o nome dela. Eilish. Eu tava ouvindo um podcast do New York Times falando, que é o Popcast, e ela pergunta se ele coloca que se a Billie é o futuro do pop. E eu achei muito curioso que eu conhecia só a música dela, ouvia ali a música dela, só que a história dela é muito legal. Eu queria indicar porque o cara do podcast, ele conversa com duas pessoas que fez o perfil dela, um pro New York Times, e eu perdi aqui o nome, aqui ó. O Joey, que escreveu o perfil dela pro New York Times, e a Megan Garvey, que fez pra Fader, e fizeram bons comentários sobre a criação dela. Ela tem 17 anos só agora, e eu acho que ela entra... Como a gente não conversou sobre o assunto, vai ser estranho. Ela entra muito na pressão que foi da Lorde. Que, sim, e aí, como é que faz? Você estourou. Ela atingiu lá 1 bilhão de streaming no mundo. E agora, né? E eles questionam isso. Fala a sua, depois eu falo a minha seguinte. Não, vamos falar de Lorde. Eu fiquei com muita vontade com a Juliana. Não, eu queria falar disso. Mas a gente tava numa conversa aqui fora do ar sobre Lorde e Billie Eilish, que são essas estrelas que arrebatam multidões. No caso da Lorde, que acabou sumindo. E aí a Ju se debruçou aí sobre a história da Billie Eilish, viu várias coisas legais e tava entusiasmada. Conta aí, Ju. Primeiro o meu choque foi que o nome dela é Pirate. Tipo... Eita! O nome dela é Billie Eilish Pirate Barry O'Connell. Uma coisa assim. Caramba, com esse nome ela vai ser astronauta mesmo. Pois ela é Pirate, e eu achei muito doido. Só nome bom, né? Muito bom. E ela foi criada numa casa, tipo, super simples, em Los Angeles, com pai e mãe meio que artistas também, o pai carpinteiro, eles são meio autores. E a casa era uma casa que por muito tempo eles dormiam a família inteira na cama juntos, sabe? Tipo, pai, mãe, ela e o irmão mais velho, que é quem começou a produzir ela ali eles começaram a gravar juntos. E eu achei uma história, ela é muito sincerona, assim, sabe? E uma das coisas que eu acho interessante dela,
que eu acho que veio ali um pós-Gaga, é que ela tem 17 anos e ela se veste toda com roupa larga, nada sexy. E ela mesma fala, tipo, ela não quer ser, com 17 anos, colocada como a garota sexy que vai cantar, tipo, Hit Me Baby One More Time. Que era, não vai ser isso. Porque Britney Spears, quando apareceu com Hit Me Baby One More Time, era justamente isso. Ela tinha 17 anos também. Ela também era totalmente erotizada. Mas é outra imagem, e né? é outra imagem. Outra imagem. É outro momento do pop. E eu gostei muito de ler sobre ela. Eu aconselho, eu indico esse podcast, que tem esses 2 jornalistas, e depois vão atrás das matérias que esses outros 2 jornalistas fizeram. Agora sou eu, meu Deus do céu. Primeiro que eu sou extremamente ligado em música brasileira, então eu gosto de falar de música brasileira e não consigo falar de uma coisa só. Mas eu gosto demais, eu ando ouvindo muito Tássia Reis. Eu ando ouvindo muito Ananda, que é uma coisa incrível, que eu gosto mesmo. E eu adoro MC Rebeca, cara. MC Rebeca, assim, é divertido, anima. E ela quebra paradigmas, assim. Se você for olhar um pouco da história dela, ela tem umas coisas... E ela ultra novinha. Então tem isso que eu tô ouvindo demais, assim, fosse sugerir. E eu vi em primeira mão, a gente vai lançar o EP da Vanessa, né? Que é Vanessa Camargo, mas é a Vanessa. Que é incrível, assim, ela vai quebrar de novo uma barreira que ela tava precisando quebrar. E quando chegou na minha mão e o Fábio, que é o empresário, me mostrou, eu falei, meu Deus, cara, essa mulher vai se reinventar de novo. Como ela consegue fazer isso? Não, eu tô curiosa pra você falar, você falou isso, eu fiz... É incrível. Mas essas são as coisas de... Eu encaro como pop ainda, mesmo assim, a Vanessa tendo uma outra geração, a Madonna é uma outra geração, mas são cantoras pop que falam com essa molecada mais nova também. Então, essas são as minhas sugestões. E quando sai a Vanessa, já tá todo mundo curioso aqui. Ó, eu acho que o primeiro single tá programado pro final de setembro agora. Tá. E tem também, eu ouvi lá em primeira mão, o novo single da Melanie C, que vai sair em outubro. Ela se uniu com Sync the Pink, né? Que é o nome. Que eu falei, caraca, essa mulher também vai quebrar essas coisas de novo. Então, e vai sair pela One RPM. Foi uma bênção que a gente conseguiu ali e vai lançar essas coisas. E eu fico mais 3 horas falando de música pop, se deixar. Não, vamos. A gente tem que fazer um episódio 2. Eu não fiz nem metade das perguntas Podcast que eu queria. volume 1. Eu nem fiz nem metade das minhas Vai ter o volume 2, então a gente agora. Já tá todo mundo resolvido aqui. Rafa também, aqui ó, o Rafa já concordou também. Eu tenho 3 indicações, mas eu prometo que eu vou ser breve. O primeiro é o documentário da Lady Gaga, porque sim, sou bairrista. Porque eu ia falar assim, porque eu tenho a minha outra indicação, que era... Conta? Eu posso contar só porque o que eu queria fazer. Eu falei pra você que eu queria debater isso. Eu assisti agora no Amazon Prime o doc da Madonna falando de Madame X. E 2 coisas me chamaram a atenção. Que a Madonna, ela critica... 2 coisas não. A Madonna, ela critica essa questão do Instagram. E é uma coisa que Ela critica. E é uma coisa que no documentário da Lady Gaga, quando a Florence pergunta pra ela sobre... Como é que você consegue, Lady Gaga, como é que você consegue publicar uma coisa sabendo que 18 milhões de pessoas vão ver e a Lady Gaga fica desesperada? Ela fica desesperada. E a Madonna fala que o Instagram, ela falou, né, que o Instagram é feito pra gente se sentir mal. Era uma coisa assim, né? Sim. A gente até teve uma capa da Vejinha recente sobre o Instagram que tinha esse highlight da Madonna. Que é assim, a pessoa que tá acostumada a lidar com todo tipo de desafio em relação à imagem pública, se dedicando a falar do Instagram. Muito legal, ela é maravilhosa. Mas voltando à minha indicação, Lady Gaga, que é ali quando ela tá às vésperas de lançar Joanne. Ela tá, são os bastidores de Joanne, tem um pouquinho ali do Super Bowl também, mas eu acho que o lance é ver as 2 coisas, né? Que é a Stephanie, que é o nome da Gaga, e a Gaga. Quem são essas 2 mulheres, e tem toda a questão das dores que ela sofre por conta da doença crônica e do esforço dela pra compor, enfim. É super chapa branca, claro, é um documentário elogioso. Também não acho que não seria o caso de não fazer, porque ela é tudo isso mesmo. Mas enfim, é uma delícia, e eu acho que eu já era muito fã, e aí eu passei a respeitar ainda mais a Lady Gaga depois desse documentário. Tem ela cantando Poker Face no piano, assim... Amo. Não, Bad Romance no piano. Poker Face no piano, quem canta é o Glee. A Lady Gaga canta Bad Romance. Tem a explicação dela com a rixa dela com a Madonna, que ela fala que a Madonna... legal. Ferrou com ela criticou no pior ela, momento, Tem toda ali uma questão de fim de relacionamento. A Gaga, gente como a gente. A outra coisa é um canal do YouTube, que é um dos poucos canais do YouTube que eu acompanho. Não sou muito de youtubers, mas é o Anderson Vieira.
Ele fala de cultura pop e eu acho muito bem feito, muito bem editado, bem pesquisado, é muito legal. E aí ele faz umas coisas do tipo brigas que tiveram, mas eu acho que o mais legal é quando ele se dedica a contar a história de artistas. Então ele fala do Tatu, é muito legal esse vídeo que ele fala do Tatu. É muito legal do vídeo que ele fala de todas as reviravoltas da Avril Lavigne na carreira. Que é assim, todo mundo achava que ela ia ser pra sempre a menina com maionese no cabelo. E aí ela aparece cantando Hello Kitty. Anderson Vieira é muito legal o YouTube dele. E por último, ainda nos bairros, o podcast Aos Cubos, que é do Vitor e do Aloy, que vão vir aqui no nosso podcast. É uma promessa. É uma promessa. Cobrar eles, né? Eles estão de férias, mas sai toda quarta. E tem um montão de entrevista legal. Recentemente, eles entrevistaram o MC Tá, que curiosamente eu tava lá no estúdio, imagina. E foi muito legal. Eles fazem… Era semanal também, quer dizer, é semanal, mas eles estão de férias. Vale a pena fazer ali um retrospecto e ver o que os meninos estão falando, que eles são muito afinados. Tamo pronta, Juliane, é isso? Tamo pronto, né? E nem falamos de Miley Cyrus. Ah, não! Eu falei… A era Malibu chega pra todas. Por isso que eu falei que a gente tem… eu não fiz nem metade das minhas perguntas. Fiquei meio… Então é isso, Arthur. Já tá reconvidado pra voltar. Que a gente vai ter que discutir sobre isso também. Playlist oficial deste programa, eu gostaria, por favor. Olha isso, lição de casa, precisamos fazer. Bom, agora a gente foi convocada a fazer, não tem mais jeito, né? Obrigada, viu, Arthur, por vir pra cá tão rápido e topar e tá tão disponível aqui. É bem legal quando os convidados dão essa brechinha. Eu que agradeço, eu literalmente agradeço muito, porque falar de música pra mim é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu fico 6 horas falando disso, porque de verdade, eu acho que a música salva vidas, é um negócio, mas acima de tudo é um modo de vida, e falar sobre música é sempre um prazer. Concordo com você como repórter de música, salva vidas. Eu concordo como gente que tá na mesa. Gente, obrigada, valeu. Até a próxima, gente, quarta-feira. A gente no Instagram tem que colocar… @tudo isso mesmo. Isso. Mandem dicas e indicações, o que vocês querem que o Arthur fale quando ele voltar, porque assim, já tá definido, né? Já tá definido. Obrigadão, Arthur. Gente. Valeu. Até mais, tchau. Valeu.